Bom dia, amigo, paz e graça, louvado seja Deus por tua presença e companhia. Quantas vezes você já se deparou em que você pediu perdão para alguém, você tinha uma dívida muito grande e, e essa pessoa lhe concebeu o perdão. Você sentiu uma pessoa muito grata, sortuda, né, por aquela dívida ser impagável, né? Mas, ao longo do tempo, alguém lhe devia um pouquinho só e você não deu perdão porque aquilo era impraticável, né? Inviável economicamente. Essa história se repete muitas vezes, né? Quero ler com vocês aqui. Bom dia para você, paz e graça de Cristo Jesus. Nessa manhã, essa manhã maravilhosa, que o Senhor conceda vitória para mim e para você, principalmente para você, no seu trabalho, na sua vida. E obrigado por sua companhia. A parábola do credor compassivo. Isso aqui é interessante, né? Diz que alguém devia 10 mil talentos. Quanto é que vale um talento? Quanto é que se pagava, né? Há alguns números para a gente calcular, mas me parece que isso aqui é muito dinheiro. A Bíblia coloca, né, esse exemplo simples aqui, mas se a gente for calcular, né, na tabelinha, 10 mil talentos, quanto vale um talento, quantas diárias eram pagas, né, se é em quilos, enfim. Mas que era muito dinheiro esse homem devia para esse dono, né? Era um dinheiro muito grande. Então ele não tinha como pagar. O que aconteceu? O normal, a pessoa virar escrava, entregar sua família, seus filhos, tudo, e virar escravo daquele rei ali. Até que tudo fosse pago, né? Normalmente não pagaria, ele ficaria devendo, viraria escravo para sempre. Então o servo naquele momento se prostrou, se humilhou, pediu perdão. E ele falou, ser paciente comigo, tudo te pagarei. Então ele pediu perdão ali. Não exatamente perdão, ele pediu para que ele desse um prazo para ele, né? E o senhor daquele servo compadeceu, mandou ele embora e perdoou a dívida. Olha, interessante que ele simplesmente falou, então, tá bom, eu vou te dar mais um prazo. Não, é o seguinte, não precisa pagar mais nada. Ele deu muito mais do que ele pediu, né? Ele pediu só apenas um pouco de prazo, vamos dizer. Ser paciente comigo que eu vou pagar. Tá falando de prazo, né? Mas ele deu muito mais do que aquele homem merecia. É o seguinte, vai-te embora, tu não precisa pagar mais nada. Eu imagino que aquele homem, aquele espécie de pai, né, muitas vezes, deve ter percebido, ele não vai ter como pagar essa dívida. É impagável. Então, tá perdoado a tua dívida. E ele foi-se embora, talvez aliviado, não sei exatamente, mas ao desenrolar da história, é perceptível que ele foi aliviado, mas esqueceu da gratidão em que ele recebeu, né, a forma de perdão, aquele favor. Que vento maravilhoso nessa manhã, né? Estou sentindo aqui uma brisa muito bonita, muito agradável. Interessante que depois esse homem foi no seu dia a dia, né? É típico de alguém que recebe perdão, típico de alguém que foi concedido a graça, mas não está usufruindo, não está se envolvendo, né, com os resultados da graça. Uma pessoa devia 100, qual é o valor aqui? Devia 100 denários, né? Eu acredito que vale muito menos do que um talento. Aquele homem devia 10 mil talentos, ele devia 100 denários. Devia muito pouco. E ele pegou aquele homem e começou a sufocar no pescoço assim. Paga, paga, paga. E ele, aquele homem, fez o mesmo, fez aquela mesma prece para que ele fez para o rei, esse homem estava fazendo para ele. Ser paciente comigo, eu te pagarei. E ele, no entanto, não quis. Então ele mandou prender aquele homem. Mandou prender ele. E é interessante que tudo que acontece na nossa vida tem sempre alguém observando, né? E alguém passando ali, viu aquela cena e relatou para o rei, né? E ele ficou muito triste. Passaram um relatório muito triste para o rei. E o rei chamou ele, né? E disse o seguinte, vem aqui. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque tu me suplicaste.
Não devia tu ter agido igualmente com aquele conservo, como compadece de ti? E o homem ficou muito indignado, pegou os homens e pressionou ele até que ele pagasse, né? Não sei como ele foi pressionado. Aqui está falando verdugos. Não sei se são aquelas pessoas que pegam um chicote, né? Ou alguém que pega uma arma para pagar, né, a dívida. Mas que ele sentiu na pele de não tratar da mesma maneira como ele foi tratado. E o texto finaliza assim também: meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um seu irmão. Então, muitas vezes Jesus vai continuar esse texto aí falando da empatia que nós temos que ter com as pessoas. Você se sentiu perdoado? Sempre leve isso no coração, né? Que alguém vai se sentir pesado, vai se sentir cheio de dívida, vai se sentir cheio de mágoa e não vai conseguir se libertar. E de repente é você que é a chave a válvula de escape na vida de alguém. E sempre, né, quando a gente olhar para uma pessoa, mas essa pessoa não merece o perdão. Todos nós somos carentes de perdão, não merecemos, mas nós somos carentes do perdão. Então por que não, dessa mesma máxima, não permitir que o perdão alcance essas pessoas? Nessa manhã maravilhosa, na companhia de Deus, dos anjos e da sua presença, convoco você a nós refletirmos sobre conceder o perdão. Deus está conosco, Deus está em todo momento conosco. Ele estará com você. Mas em momentos como esse, que alguém cometeu um erro contra você, é nesse momento que ele vai estar muito mais torcendo para que você conceda o perdão para essa pessoa. Ele vai estar perguntando: mas eu concedi perdão para fulano, por que ele não está concedendo perdão para o outro? Ah, mas tem um problema que as pessoas, que eu gostaria de finalizar com essa ideia, tem um pensamento bastante duro, né? Pensamento ruim, não claro na mente delas o que é o perdão. Eu não sou Deus para conceder perdão. Isso é errado, esse pensamento. Eu acredito que na maioria dos casos nós cometemos pecado contra o próximo e nós pedimos perdão para Deus. É como se você cometesse um pecado contra alguém, errasse, e você pede perdão para outra pessoa que não tem nada a ver. Então, se você ofendeu alguém, você tem que pedir perdão para ela, não é para Deus. A pessoa errada é o ser errado de perdão. É claro que você ofende a Deus, mas você ofende muito mais ao próximo, a criatura em que Deus criou ali. A pessoa não vai receber o pedido de perdão por telepatia. Você precisa falar, hablar, né? Falar, abrir o coração, pedir perdão para ela, confessar seus erros, né? Nessa manhã, desejo de coração, né, que o Senhor nos conceda a vitória, nós possamos perdoar uns aos outros, que isso faz bem para o coração. Ore comigo nessa manhã. Querido Pai, muito obrigado por tudo. Nos ajude a ser perdoadores, embora não sejamos dignos de fazer isso, mas nos ajude a conceder o perdão ao próximo, a deixar de ofender a eles, porque são teus filhos. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, cara meu, que Deus abençoe todos nós, tá bom?